Shalom, shalom, boa noite a todos. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos. Mais um dia aqui no Ministério Muralhas de Jerusalém, neste dia aqui de estudo da Brit Hadashah na Parashá. Essa semana nós estamos de Parashá dupla, amém? E aí eu tô com as referências para trazer aqui para vocês hoje, amém? Vamos. Shalom, shalom Lourdes. Buenas noches, cariño. Hace tiempo que no hablamos. Pues ahora vamos a orar. E apresentar ao Eterno este serviço, hein? Pai querido, muito obrigada, Hashem, por este dia, por esta oportunidade de estarmos diante de Ti para aprender mais da Tua Palavra. Obrigada, Pai querido, por este ministério, pelas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nosso meio. Abençoa, Pai, vai à frente adiante neste dia, neste estudo, Hashem. Traz das Tuas revelações para o Teu povo, traz do Teu entendimento, da Tua sabedoria, Hashem, da Tua inteligência. Abre, Pai querido, as mentes e os corações. Abre, Pai querido, os ouvidos e os olhos, em nome de Yeshua HaMashiach. Vai à frente adiante, repreende todo mal, toda interferência, todo espírito. Eu repreendo em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Bom, então vamos lá. Shalom, shalom, boa noite a todos. Deixa eu arrumar aqui a luz. Então, nós vamos aí estudar e dar uma olhadinha, né, na parte da Brit Hadashah, na Parashá atual, nas Parashiot, né? São duas. Essa semana, Parashá 39, Parashá Hukat, regulamento, e a Parashá 40, Parashá Balar, ok? Amém? Ambas estão no livro de Bamidbar, livro de Números. Parashá Hukat, ela está no capítulo 19, 20 e 21. E a Parashá Balar está no capítulo 22, 23 e 24. E no 25 até o versículo 9, ok? Então, essas são as porções que estamos lendo, estudando e meditando esta semana. Amém? Então, amados, vamos abrir Brit Hadashah aí, com as conexões. Você que leu, estudou, ou ouviu aí o serviço da leitura de Torá dentro do ministério, lá no canal do YouTube com a pastora, tá? Você já vai estar por dentro do que aconteceu aí nessa Parashá, nessa semana. E aí o que a gente for ler aqui, você vai ter o entendimento, você vai conseguir entender, compreender e fazer as conexões. Amém? Então vamos lá. Na Parashá 39, Parashá de regulamentos, né, a Hukat, nós temos 3 referências dentro do livro de Yohanan, tá? E a gente vai ler, vamos ler aqui, amém? Lembrando que essa Parashá, a Parashá Hukat, é uma Parashá onde tem a morte de Aharon, de Miriam, não é isso? Deixa eu ver. Tem o pecado, né, o pecado de Aharon, o pecado de Moshe, né, que o Eterno falou para falar a rocha e Moshe ali bateu contra a rocha. Tem a contenda, né,
constantemente aí os filhos de Israel no deserto ali duvidando e pecando contra o Eterno, né? Duvidando da provisão, se lamentando, se queixando. Muitos acontecimentos, amados, muitos acontecimentos, né? A fonte de Merivá, né? Que foi dada esse nome como fonte de discussão. Então, aí, muitos acontecimentos nessa Parashá Hukat. Shalom, irmã Cláudia. Laila Tove, boa noite. Estamos começando aqui. Então, vamos para as conexões, então, desta Parashá no livro de Yohanan, livro de João. Primeira referência está no capítulo 3. E aí a gente vai ler aqui, vou ler aqui, tá? Você acompanha aí na sua Bíblia, nas suas escrituras, ok? Shalom, amada. Eu estou utilizando aqui a Bíblia judaica completa. Então, se porventura, né, uma palavra ou outra tiver diferente da sua, você vai acompanhando na sua, né? Vai ter uma coisa ou outra, mas quem sabe uma palavra aqui diferente, outra aí vai te abrindo também um entendimento, né, diferente. Amém? Então, vamos lá. Yohanan, João, o capítulo 3. A gente vai ler do versículo 9 ao versículo 21, tá? Vamos lá. Yeshua estava falando com Nicodemos nesse trecho. Então, no versículo 9, Cadimon, né, Nicodemos, perguntou a Yeshua como isso pode acontecer, porque no contexto anterior, né, Yeshua estava falando sobre nascer novamente, né, do Espírito, da Ruach, do Eterno, né, da Ruach HaKodesh, ok? Então, vamos lá. Cadimon perguntou, como isso pode acontecer? Yeshua lhe respondeu, você tem o cargo de mestre em Israel e não sabe disso? Ou seja, ele era conhecido como Rabi, né? Como rabino. Então, ele era, assim como outros, né? Com títulos ali e não entendia, né? Então, Yeshua fez essa pergunta. E versículo 11. Digo-lhes, falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam em mim, quando lhes digo nas coisas do mundo, como crerão quando lhes contar sobre as coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, só uma pessoa desceu do céu, que é o Filho do Homem, Yeshua. Do mesmo modo que Moshe levantou a serpente no deserto, olha aí que Yeshua está citando aí o que aconteceu dentro dessa paraxá. Assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo que nele confia possa ter vida eterna. Lembra, amados, que está na paraxá, né, que foi na paraxá de Cora, né? Uma peste se abateu ali sobre os filhos de Israel, porque eles foram até Moshe para querer brigar, ter uma contenda, um conflito ali, questionar o porquê Cora, né, e a casa de Cora, os seus comparsas ali, morreram por conta da rebeldia, né, e mesmo assim eles não aceitaram, e uma grande peste, uma mortandade muito grande se abateu no povo, todos aqueles que se voltaram, né, e aí o Eterno, né, dentro dessa paraxá de Cora, falou, faça lá uma serpente de bronze, e todo aquele que for lá ver, porque era uma questão de fé, ia estar livre, né, dessa mortandade aí, dessa enfermidade que tinha cometido lá o povo. Então, Yeshua cita isso, e você vê aqui a relação da questão da fé, porque o Eterno colocou daquela forma, né, tratou daquela forma, até que uma questão de ato de fé. Então, né, aí as pessoas viam, porque elas precisavam crer, porque a questão do povo de Israel é que eles estavam com... O Eterno estava trabalhando isso, né, nos corações das pessoas lá,
para a questão da fé, da confiança, da emuná, né? Então, Yeshua fala aqui no versículo 14 a mesma questão, né? Do mesmo modo que Moshe levantou a serpente no deserto, assim deve ser levado o Filho do Homem, para que todo que nele confia, né, que tenha fé, emuná, possa ter vida eterna. Amém? Esse é o versículo 15. Versículo 16. Porque o Eterno amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele confia, que tem emuná no Eterno, possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que por meio dele o mundo possa ser salvo. Os que confiam nele, os que têm emuná nele, não são julgados. Quem não confia já foi julgado, por não ter confiado naquele que é o Filho único do Eterno. Amém? Então isso também está atrelado no quesito da confiança, né? O Eterno lhe perguntou para Moshe: por que vocês não confiaram? Vocês não procederam conforme eu falei? Né? Que o Eterno falou: só fale a rocha e ela vai brotar água. E Moshe, né, no calor da emoção, já estava irado com aquele povo rebelde, né? Moshe fala: ouçam aqui, seus rebeldes. E aí ele fere, né, a rocha, que era a representação ali de Yeshua. Né? E posteriormente Yeshua foi ferido da mesma forma, né? E saiu água dele, né? Ele foi... quando Yeshua já tinha entregue, né, o espírito dele, né? Já tinha ali se entregado. Veio um soldado e perfura, né? Perfura a parte do abdômen, né, de Yeshua e sai água dali, né? Então é muito forte. Ok? Então deixa eu continuar aqui. Vamos ver. Onde paramos? Versículo 19. Este é o juízo. A luz, Yeshua, veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas em vez da luz. E por quê? Porque suas ações eram ímpias. Quem realiza coisas más odeia a luz e a evita, para que as suas ações não sejam expostas. Mas quem realiza o que é verdadeiro se aproxima da luz, para que todos possam ver que as suas ações são realizadas por meio de Adonai, por meio do Eterno. Amém? Então aqui a primeira conexão aí que nós temos dentro da Brit Hadashah, conhecido aí como Novo Testamento, né? Brit Hadashah, ok? Vamos aí para a segunda parte. No capítulo 4, deixa eu ver. Capítulo 4, na página seguinte aí, de Yohanan mesmo, tá? Do versículo 3 ao 30. Vamos lá ver essas relações? Vamos lá. Yeshua partiu de Yehudá e voltou uma vez mais a Galileia. Isso significava que ele deveria atravessar a região de Shomron. Chegou a uma cidade de Shomron chamada de Siquém, perto do campo de Yaakov, que Yaakov dera ao seu filho Yosef. Então, Yeshua estava indo num local onde Yaakov deu a Yosef. Versículo 6. O poço de Yaakov ficava ali. Então Yeshua, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço. E era quase meio-dia. Uma mulher de Shomron foi tirar água e Yeshua lhe disse... Shomron aqui é Samaria, né? Isso. E foi tirar água e Yeshua disse, dê-me um pouco de água. E os talmidim tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher da Samaria de Shomron lhe disse: como você, judeu, pede água a mim, uma mulher de Shomron? Porque os judeus não se relacionavam bem, porque esse lugar, eles tinham já, não eram completamente judeus, havia uma mescla ali, né? Era a questão do reino, quando o reino foi dividido, o reino do norte, né? Muitas tribos ali, elas se misturaram com as nações, com outros povos. Então, era as ovelhas perdidas da casa de Israel, como Yeshua cita, né? É isso. Aí, bem objetivo e rasgado aí, para vocês entenderem. Yeshua respondeu: se você conhecesse o dom do Eterno, isto é, quem lhe está dizendo, dê-me um pouco de água, então teria pedido a ele e ele lhe teria dado água viva. E ela lhe disse: o senhor não tem balde e o poço é fundo. Aonde conseguiria essa água viva? Versículo 12. Você não é maior do que o nosso pai Yaakov. O poço era de Yaakov, né? Ele nos deu o poço e bebeu dele, e da mesma forma fizeram seus filhos e o seu gado. E Yeshua respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água em seu interior, jorrando para a vida eterna. Baruch Hashem. Amém. Versículo 15. Adão, Senhor, dê-me desta água, a mulher lhe disse, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. E Yeshua lhe disse: você está certa, porque não tem marido. No passado você teve 5 maridos, e não está casada com o homem com quem vive agora. Você disse a verdade. Versículo 19. Adão, Senhor, posso ver que é um profeta. A mulher respondeu: nossos pais adoraram nessa montanha. Mas vocês dizem, vocês, os Yehudim, ela está querendo dizer, tá? Os judeus. E ela ali, como eu expliquei para vocês, digamos que ela seria meia, né? Que já havia a mistura ali das nações. Vamos lá. E a mulher respondeu, versículo 20, nossos pais adoraram nesta montanha, mas vocês dizem que o lugar aonde se deve adorar é em Jerusalém, né? No templo. E Yeshua disse: Senhora, creia em mim. Está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai, nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos Yehudim. Amém, aleluia, Yeshua. Mas está chegando o tempo, de fato, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai de forma espiritual e verdadeira, porque este é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Versículo 20. A mulher respondeu: sei que o Mashiach está vindo. Isto é, o ungido, né? O Mashiach. Quando ele vier, nos dirá tudo. E Yeshua disse a ela: eu, a pessoa que fala com você, o sou. E foi a primeira declaração, né, que Yeshua disse: eu sou o Mashiach, né, para alguém.
Versículo 27. Naquele momento, os talmidim chegaram. Eles ficaram admirados por Yeshua estar conversando com uma mulher, mas ninguém lhe disse o que você quer, ou por que você está falando com ela. Então a mulher deixou o jarro, voltou à cidade e disse às pessoas de lá: venham, vejam o homem que me disse tudo o que já fiz. Será que ele não é o Messias? Então saíram da cidade e partiram ao encontro dele. As pessoas, né, que ela foi lá falar. Amém, Baruch Hashem. Muito, muito lindo. Muito, muito lindo. Essa parte da Brit Hadashah. Muitas revelações, amém? Vamos então à terceira conexão dessa Parashá. Tá no capítulo 12 de Yohanan, no mesmo livro, tá? Agora no capítulo 12, umas páginas aí adiante, versículo 27 ao 50, ok? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu ver Yeshua falando também, amém? Versículo 27. Agora estou agitado, o que posso dizer? Pai, salva-me desta hora? Não, por esta razão é que vim a esta hora. Direi isto, Pai, glorifica o teu nome. Olha só, Yeshua, a todo momento, prestando louvor e honra, kavod, ao nome do Pai, não a ele, né? E claramente, nos textos que a gente leu agora anteriormente, quanto agora, a gente observa essa separação do que é o Eterno, o Criador, conhecido aí, Deus, as pessoas falam, né? Adonai, enfim, como você chamar, como você conhecer. E Yeshua. Então, para você, convido a você a dar um pulinho lá no canal, ou da Morá Esther, tá? No meu canal. E também no segundo canal do Muralhas de Jerusalém, que tem os estudos. Vão lá e confiram a playlist sobre o estudo da Trindade, tá? Tem algumas referências do que eu tô lendo aqui. Uma playlist com 9 vídeos, tá? De mais ou menos de 30 a 40 minutos, com muito conteúdo para cair por terra muita coisa que foi doutrinada, que foi ensinada, né, de forma errônea para nós, tá ok? Lá você vai tirar todas as suas dúvidas, e se porventura surgir mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, ou aqui no Instagram, ou no YouTube, no Telegram, enfim, onde ficar mais viável e acessível para você, ok? A gente vai estar aqui, o importante é não ter dúvida, tá? Uma tática do inimigo é colocar dúvida na tua cabeça. Então, assim, teve dúvida, já tira, esclarece na hora a tua dúvida. Não fica, porque a dúvida vai comendo. Aí, e remoendo e trabalhando na sua mente. Não permita ter dúvida, ok? Amém? Então, vamos lá, continuando. Estava falando aqui que até nesse momento Yeshua estava trazendo honra e glória ao Eterno, né? E não para ele. Então, olha a distinção. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma Bat-Kol do céu. Eu o glorifiquei antes e o glorificarei novamente. Amém. Versículo 29. A multidão que ali estava e a ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram, um anjo lhe falou. E Yeshua respondeu, esta voz veio não por minha causa, né, a voz dos céus, né, Hashem, mas por causa de vocês, para testificar, né, aí no coração não só testificar, né, para as pessoas saberem. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Agora será expulso o governante deste mundo. Quanto a mim, quando for levado da terra,
atrairei todos a mim. Versículo 33. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que sofreria. Tá? Yeshua disse isso quanto a mim, quando for levado à terra, ou seja, né, quando ele viesse aí a morrer, ele disse, atrairei todos a mim. É ambíguo, né? Existe aí uma ambiguidade que, claro, todos iam ser também redimidos através do nome de Yeshua. Amém? Todo mundo, né? Israel e as nações. Versículo 34. A multidão respondeu, aprendemos da Torá, aí nas tuas escrituras vai estar escrito, aprendemos da lei, se tiver a lei com letra maiúscula, amém, é uma escritura aí que preservou, se tiver de letra minúscula é uma pena, porque tem diferença, porque tem muitas referências aí no Novo Testamento que vai ter lei de letra maiúscula e letra minúscula. Se na sua tiver só a letra minúscula, você não vai saber quando ela... Claro, conforme o contexto, mas lei com letra maiúscula no Novo Testamento vai estar se referindo às leis do Eterno, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, ok? Conhecido aí no mundo cristão como Pentateuco. A lei do Eterno são esses 5 primeiros livros, ok? E quando se refere às letras minúsculas, né? Quando eu digo lei com letra minúscula no Novo Testamento, está se referindo às leis humanas, o que colocaram de carga a mais, né? Embutiram ali para falar, serve também isso daqui, faz também isso daqui, como trazendo coisas ali excessivas e pesadas, coisas além da lei do Eterno. Amém? Então, voltando aí, 34. A multidão respondeu, aprendemos da Torá, da lei, que o Messias permanecerá para sempre. Como você diz que o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? E Yeshua disse-lhes, a luz estará com vocês por mais um pouco de tempo. Andem enquanto tem a luz, ou as trevas os surpreenderão, pois quem anda nas trevas não sabe onde vai. Enquanto vocês têm a luz, ponham a sua confiança na luz, para que se tornem pessoas da luz. E Yeshua disse essas coisas, saiu e se ocultou deles. 37. Mesmo tendo feito Yeshua tantos milagres em sua presença, não confiaram nele, para que a palavra de Yeshayahu, Isaías, o profeta, se cumprisse. 2 pontinhos. Adonai, quem creu em nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? A razão pela qual não podiam crer era como disse Yeshayahu, Isaías, em outro lugar. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem façam techuvá, para que eu os cure. Techuvá é o arrependimento, é o retorno, né? Então aqui você vê dentro da Brit Hadashah, aí as citações dos profetas dentro do Tanar, ok? Então, essas citações que estão dentro do versículo 38, 39 e 40, está em Isaías 53, versículo 1, e depois Isaías 6, 10, ok? Para vocês que quiserem pegar após e fazer essas conexões. E assim, amados, é o que eu sempre digo, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, aí para quem não sabe, quem está chegando, é a base de tudo. A base de tudo. Posteriormente, os profetas maiores, menores, os escritos, vão relatar, testificar, viver e andar dentro da lei, daquela lei, da Torá, que o Eterno deu. O Eterno mandava um profeta, alguém, para falar, vai lá e falam que eles estão errados, pecando contra a minha lei, aquilo que eu falei. Eu vou trazer juízo a tal lugar, eu vou fazer isso. Então,
Primeiro foi dado, assim, a Torá, os 5 primeiros livros. E após isso, não muda, é a base. E após isso, o Eterno foi levantando pessoas para ir dentro do seu povo, para instruir, para dar a correção, a dar a admoestação e tal. E a Brit Hadashah não é diferente. A Brit Hadashah, conhecida como Novo Testamento, não é diferente. Ela vai relatar o quê? As coisas dos profetas, né? Que a gente acabou de ler aqui. E a Torá. Tá tudo conectado, amados. E, claro, se você tem a dificuldade de entendimento da Brit Hadashah, é porque te falta a Torá. Se você não entende os profetas, é porque te falta a Torá. Né? Então, por isso que é imprescindível e muito importante o estudo da Torá. E é o que nós fazemos, né, junto à Casa de Israel, é o estudo da Parashá, que são as pequenas porções durante a semana, ano após ano. Amém? Então, amém. Vamos lá, voltando. Versículo 41 do capítulo 12 de Yohanan. Yeshayahu disse essas coisas porque viu a Shekinah de Yeshua e falou sobre ela. Ainda assim, muitos líderes puseram a confiança nele, mas por causa dos... Olha só, muitos líderes confiaram em Yeshua, tá? Aí, é o que está dizendo aqui. Mas, por causa dos farizim, os fariseus, né? Uma pequena classe, tá? A gente não pode generalizar aqui toda a classe de farisaica, ok? Então, por conta dos fariseus, não o diziam abertamente, com medo de serem banidos da sinagoga, ok? Isso acontece nos dias de hoje ainda, tá? Acontece. Na época de Yeshua e até os dias de hoje. Pois amaram mais o louvor dos homens do que o louvor da parte de Deus. Versículo 44. Yeshua declarou em público: quem põe a confiança em mim, a emuná em mim, não confia apenas em mim, mas em quem me enviou. Amém? Yeshua foi enviado por alguém, ele não enviou a si próprio, a si mesmo, tá? Que é um dos versículos que também cai e derruba a questão da doutrina da Trindade, amém? Versículo 45. Também quem me vê, vê quem me enviou. Eu vim com a luz ao mundo, para que quem confiar em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve o que eu digo e não obedece, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Eita, glória a mim. Versículo 48. Quem me rejeita e não aceita o que digo, tem um juiz. A própria palavra que falei o julgará no último dia. Porque não falei por iniciativa própria, mas o Pai que me enviou e me deu uma ordem, isto é, o que dizer e o que falar. Versículo 50. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, digo simplesmente o que o Pai me mandou dizer. Amados, e aí vai a pergunta, né, do que Yeshua acabou de dizer, no versículo 50. Sei que o seu mandamento, que seu? O seu mandamento do Pai, né? Ele estava falando do Eterno, estava falando do Pai. Sei que o seu mandamento, o mandamento do Pai, é vida eterna. Que mandamento que é esse? Né? Fica aí a reflexão para vocês. Amém? Então, amados, essa foi a terceira parte aí da leitura de conexões dentro da Parashá de 39. Parashá Kuhat, que é a Parashá Regulamentos, que é a porção da Torá, como eu acabei de explicar, que essa porção, que significa Parashá, significa porção da Bíblia, de estudo,
Ela está em Bamidbar, no livro de Números, no capítulo 19, 20 e 21. Ok? Então, se você não pegou, vai lá fazer a leitura ou ouvir junto, né, com o serviço de leitura que tem no canal, né, do Ministério Muralhas de Jerusalém, lá no YouTube. E leiam essa paraxá dessa semana. Então, essa semana, paraxá dupla. Vamos para a dobradinha? Hoje vai ficar mais comprido por conta da dobradinha, amém? Então, vamos lá. Então, a segunda paraxá desta semana está, claro, na sequência, está no livro de Bamidbar, livro de Números, capítulo 22, 23, 24 e o 25 até o versículo 9, ok? Acaba no versículo 9. Então, essa porção 40, que é a paraxá Balar, ok? Então, vamos lá, porque essa é boa também, muito boa. Primeira conexão 3, tá? São 3 e essas são mais curtinhas, a outra era mais comprida os textos. Acredito que são mais curtinhas, é? Deixa eu ver. Mais ou menos. Vamos lá. Segundo Kefa, então é o segundo livro de Pedro, tá? Kefa, Pedro. Então é 2 Pedro, segundo Kefa, no capítulo 2, do versículo 1 ao 22. Vamos lá? Se porventura você tiver aí na Bíblia Judaica completa, tá na página 1507, ok? Aí você vai ler junto comigo. Não tem problema. Vamos lá. Aqui, amados, lembrando da paraxá Balar, que tinha Bilião e Balaque, né? Eram profetas ali, mas falsos profetas, feiticeiros, né? Que estavam se levantando contra a casa de Israel, amém? Então, vamos lá, só para lembrar e ter esse contexto. Contudo, surgiram falsos profetas no meio do povo, da mesma forma como haverá falsos mestres entre vocês, sobre falsos pretextos. Eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre que os comprou, trazendo dessa forma sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Ai, não vou nem dizer o que isso significa, amém? Quem pegou, pegou, que é pesado. Em sua cobiça, eles os explorarão com histórias inventadas, meu pai. A punição deles, decretada muito tempo atrás, não está inativa. Sua destruição não jaz inerte, porque o Eterno não poupou os anjos que pecaram. Ao contrário, colocou-os em calabouços sombrios, mais abaixo que o Sheol, que o inferno, reservados até o juízo. Versículo 5. E ele não poupou o mundo antigo, pelo contrário, preservou Noar, o arauto da justiça, com 7 outros, e trouxe o dilúvio sobre o mundo de pessoas ímpias. Também condenou a cidade de Sodom e Amora, né, Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinzas, ruínas, como advertência para aqueles que, no fundo, vivessem de forma ímpia. Mas ele resgatou Ló, também justo, que se afligia com a libertinagem daquelas pessoas sem princípios. Porque os atos perversos que aquele homem justo viu e ouviu
enquanto vivia entre eles, atormentavam seu coração, justo dia após dia. Portanto, o Eterno sabe como resgatar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios até o dia do juízo, enquanto continua a puni-los, especialmente aqueles que seguem a sua antiga natureza em relação à lascívia e à obscenidade e desprezam a autoridade. A gente vê muito isso. Muitas pessoas desprezando a autoridade. É o que estava acontecendo dentro das paraxás que a gente está acompanhando essa semana, né, amados? Tudo isso aí. Insolentes, arrogantes, estes falsos mestres não têm medo de difamar os seres angelicais. Contudo, nem os anjos, embora sejam mais fortes e poderosos, levam à presença do Eterno acusações injuriosas contra elas. Essas pessoas, porém, agem sem pensar, como animais irracionais, gerados para serem capturados e destruídos. Difamam coisas das quais não possuem nenhum conhecimento. Quando elas forem destruídas, sua destruição será total. Versículo 13. Receberão males como castigo pelos males que causaram. Seu conceito de prazer é entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Essas pessoas são manchas e defeitos que revelam seus enganos enquanto partilham refeições com você. Olha só, o Paraxá está falando sobre isso e vai falar mais adiante. Pois tem os olhos de prontidão à espera de uma mulher que cometa adultério. Olhos que nunca cessam de pecar. E tem o coração exercitado na ganância. Dessa forma, seduzem os instáveis. Raça maldita. Essas pessoas abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo o caminho de Bilã e Ben-Beor, que é o que está na Paraxá, que amou o salário da injúria, mas foi repreendido por seu pecado. Um animal de carga, mudo, falou com uma voz humana e refreou a insanidade do profeta, que é a parte que está nessa paraxá atual, amém? São fontes sem água, névoas impelidas pelo gosto do vento. Para elas foram reservadas as trevas mais densas. Vangloriando-se de vantagens baseadas em nada, brincam com os desejos da velha natureza, a fim de seduzirem com lascívia pessoas que acabaram de escapar do estilo de vida errôneo. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, porque as pessoas são escravas daquilo que as derrota. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de Yeshua, do libertador, Yeshua, o Messias, encontra-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, sua condição posterior, tornando-se pior do que a primeira. Então, aqui o que Yeshua, falava que eles estavam fazendo pessoas serem duplamente, pecarem duplamente, serem pior do que antes, quando eles não tinham entendimento e conhecimento nenhum. Terrível. Versículo 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça,
do que depois de terem conhecido plenamente, voltarem as costas ao santo mandamento que lhe foi transmitido. O que aconteceu com eles concorda com o provérbio verdadeiro. O cão retorna ao próprio vômito. Sim, o porco se lavou apenas para chafurdar na lama. Então, olha só, o versículo 19, ele fala assim, ó, que exatamente o que Yeshua falou. Estavam trazendo as pessoas, convertendo as pessoas, mas posteriormente as pessoas iam e se davam as costas ao santo mandamento, como é dito aqui, e fazendo com que elas se tornassem, que estavam parecendo como cães, que volta ao próprio vômito. E esse é um provérbio, tá? Que é citado em Mishlei, tá? No livro de Mishlei, no livro de Provérbios, no capítulo 26, versículo 11, tá descrito esse provérbio completo. Ele é assim, ó. Como o cão que volta a seu vômito, um tolo repete sua tolice. Pesado. Amém? Eu trouxe aí pra vocês. Agora, a segunda conexão, dentro dessa paraxá, tá no livro de Yehudá, no livro de Judas. O livro de Judas é pequenininho, né? Uma carta pequenininha. Tem um capítulo, então tá dentro do versículo. Não tem nem nomenclatura de capítulo, só tá como versículo. Tá no versículo 11, tá? Essa conexão que ele até... Vamos ler aqui. Ai daqueles que têm andado no caminho de Caim, né? Eles se entregam em troca de dinheiro ao erro de Bilã e foram destruídos na rebelião de Cora. Então, olha só. Aqui tá só num versículo tem três parashiot que ele cita, tá? Ele cita: ai daqueles que têm andado no caminho de Caim. Então, quem sabe aí qual foi o caminho de Caim, vai saber o que ele está se referindo. Quais foram as ações, os atos que ele vai estar se referindo. E ele também, né, continua. Eles se entregaram em troca de dinheiro ao erro de Bilã e foram destruídos na rebelião de Cora. Ok? E aí, ele continua. Eu vou até ler o versículo seguinte, porque vai ter a relação da nossa próxima conexão, que é em Apocalipse. Diz assim, versículo 12: esses homens são manchas de sujeira nos seus encontros festivos para fomentar o amor, partilham das suas refeições, sem escrúpulos, enquanto cuidam somente de si. Tá? Bom, vou ler aqui a terceira conexão para juntar sobre isso e trazer também aí um entendimento para vocês. Terceira conexão, então, a terceira e última da Parashá Balar, Parashá 40, tá em Apocalipse, tá? No livro das Revelações, livro de Revelação, Apocalipse, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos ler? Tá assim. No entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Bilã. Aí vocês precisam ler a Parashá para saber o que são esses ensinos. Vocês leram, né? Que ensinou a Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais.
Da mesma forma, você também tem pessoas apegadas aos ensinos dos nicolaítas. Aí você também precisa saber o que é o ensino dos nicolaítas para fazer conexão. Que é isso, tá, amados? Que é isso. Então, olha só o que Apocalipse vai falar aqui sobre a igreja, né, a comunidade, né, de Pérgamo, que é aqui nesse capítulo ele tá falando, capítulo não, desde o capítulo 1º, né? Ele vai entrar no detalhe aí e descrever cada comunidade. E aqui o que a gente leu se refere a um grupo de pessoas, tá? Que estavam fazendo coisas aí para que o povo de Israel, as pessoas, os escolhidos, os eleitos do Eterno, se perdessem de duas maneiras. Aqui nesse contexto, que está ligado diretamente com a Paraxá. Primeiro, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos. Amados, vamos colocar isso na prática nos dias de hoje? Você sabe o que é isso nos dias de hoje? Shalom, Rubi. Laila Tove. Rubi, dá uma palhinha aí. Tem uma ideia? Dá um exemplo aí do que seria nos dias de hoje, atuais, para ter entendimento. O que seria você comer alimentos sacrificados a ídolo? Alguém? Eu não tô falando de alimentos sacrificados a obras de feitiçaria, bruxaria, isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. Mas eu quero, nos dias atuais, assim, o que não seja tão óbvio. Alguém? Então, vamos lá. Nós estamos... Vamos ver. No calendário gregoriano, hoje é dia 29 de junho de 2023. No calendário gregoriano, o calendário da onde foi dada uma legalidade e a gente utiliza ele para conviver e viver no mundo, né? Para trabalhos, enfim. E a gente sabe que no nosso contexto, mundo afora, existe uma época festiva dentro desse mês, né? Exato, em junho. Que é a tal da festa aí do santo aí. Do Juno. Não, Juno não, Juno é janeiro. Enfim. Essa festividade, que é comemorada aí por alguns cristãos da vertente de Roma, né? E, claro, algumas pessoas aí, ela é claramente um exemplo disso aqui que a gente acabou de ler. Alimentos sacrificados a ídolos, amados, é toda alimentação, toda adoração, toda festa, a gente pode ver que é um exemplo, né? Tudo que é do Eterno, o inimigo vem, pega e copia, né? Porque o inimigo, ele quer adoração para ele, não quer para o Eterno. Então ele vem e copia. Vem, copia, faz uma mistura, te entrega o molde e fala aqui. Não é nada, não tem nada a ver. E se você se expõe nesse período do ano e come essas comidas, são comidas consagradas, tá? São alimentos sacrificados a ídolos. Você comer a canjica da barraquinha, comer esses alimentos, enfim. Então, dentro dessas festividades que são pagãs, não são festividades dentro das escrituras, porque o Eterno tem as festas dele que ele chama, e toda festa, toda convocação solene é festa. Festa tem comida que você vai comer na presença do Eterno, só tem uma festa, né?
que é o Yom Kippur, que não se come nada, é um jejum completo. Demais, o Eterno fala, coma na minha presença. Comam na minha presença. Então, o inimigo fez lá a mesma coisa. E aqui é muito claro, o Apocalipse está falando, que é um ensinamento de Biliam, que ensinou Balaque a preparar a armadilha. Isso é uma armadilha de determinadas pessoas com esse espírito aqui, com esse espírito de engano aqui, para enganar os eleitos, pessoas escolhidas pelo Eterno. E eles enganam nessas duas formas. E vai enganar a você comer comida sacrificada a ídolo. Você nem sabe, tá comendo lá um negocinho e você tá ingerindo comida sacrificada. Isso é um peso muito grande espiritual. E também, o segundo é que cometessem pecados sexuais. Que aqui, no caso, eles ensinavam isso pro povo. Ah, não, tu não precisa casar. Pra quê? Enfim, pecados sexuais aí tem muitas outras coisas envolvidas além disso. Amém? Então, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Hoje eram duas parashiot com bastante coisa para trazer, né? Parashá dupla. Baruch Hashem, tá aqui anotado aqui na minha cara para ficar fácil aí para falar para vocês, amém? E que o nome do Eterno seja louvado, engrandecido aí neste estudo, nesse serviço. E qualquer dúvida, os irmãos entrem em contato para tirar suas dúvidas, para não ficarem com dúvidas, amém? Vamos orar porque o tempo estourou, mas não por acaso, né? Estourou porque eram 2 porções, né? Pai querido, em nome de Yeshua, nós te agradecemos, Eterno. Eu te agradeço, Hashem, por estes momentos de estudo da tua palavra. Obrigada, meu Deus, meu Rei, por ser tão grande, Pai, por trazer, Pai, da tua palavra, da tua verdade, das tuas revelações, por abrir as nossas mentes, nossos olhos e ouvidos e corações para o que tu diz, Pai, para o teu povo. Muito obrigada, Hashem. Pai, repreende todo o mal na vida, na mente, nos corações. Repreende, Hashem, todo ataque contra este ministério, contra as lives, contra os estudos. Leva, Pai querido, este estudo, aquele coração sedento, aquela pessoa que precisa compreender, saber, daquela pessoa, Pai, que necessita que as escamas dos olhos sejam removidas, Hashem. Em nome de Yeshua, vai à frente e adiante. Eu te agradeço e glorifico o teu santo nome, Pai. Em nome de Yeshua, muito obrigada. Amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem, amados. Foi muito bom. Baruch Hashem. Vou postar esse conteúdo aqui no YouTube, nos 2 canais. No meu canal da Morá e no canal, o segundo canal do Ministério, que é um canal para estudos, ok? Então sigam lá os canais, para vocês terem, que aí, às vezes lá para ver posteriormente, fica mais fácil também, né? Para acompanhar, para pausar, para acelerar o vídeo, enfim. Amém? Que o Eterno abençoe todos vocês e a gente se vê. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe.